Quem pregava queria mostrar para as pessoas, provar Erudição. a existência de Deus, por exemplo. Zendorf falou, não, esquece esses negócios aí. Vai com o evangelho simples. Mostre apenas a obra de Cristo, dê o seu testemunho pessoal e mostre a obra de Cristo. E era assim que os missionários moravianos pregavam, né? E Sob a orientação de sob a orientação de Zendorf. E foram vários missionários, muitos missionários. Então ali está a origem, né, das missões modernas. E eles têm histórias assim, super interessantes. Tem uma história de uma vez que Zendorf tinha que mandar um missionário para um determinado local, para um determinado país, uma área, acho que foi a Groenlândia mesmo, e ele não tinha mais a quem mandar. Aí ele ora a Deus pedindo que Deus levantasse alguém que ele pudesse mandar. E Deus levanta e direciona ele a um homem que era oleiro, né? Trabalhava lá com barro, era oleiro. Uhum. E ele vai, esse homem fala, olha, eu orei e Deus me direcionou a vir até você para que você supra a necessidade desse local, a necessidade de evangelização desse local. E esse homem fala para Zendorf, olha, eu vou, eu só te peço uma coisa, um par de sapatos, porque eu não tenho sapatos para ir. Aí Zendorf fala para ele, não, olha só, tudo bem, amanhã de manhã, antes de você ir, eu trago o sapato para você. Aí Zendorf vai, a noite passa, e no dia seguinte ele leva os sapatos na casa desse missionário. Quando ele chega lá, o missionário já não está mais, já foi. E deixou um recado para ele, eu não posso esperar. A pressa que eu tenho no meu coração de levar o evangelho de Jesus Cristo não me permite esperar pelos seus sapatos. E foi sem os sapatos. O homem partiu para a missão sem os Partiu sapatos. para a missão sem os sapatos. E essas histórias são narradas pelo biógrafo, que era amigo dele. Strangenberg, se eu não me engano. Era biógrafo e amigo do Zendorf. Muitas das histórias é esse homem que conta, né, de que ocorreram lá. Então, assim, missões foi uma coisa que foi fundamental na vida de moravianos e promovidos e orientados por Zendorf. Ele mesmo depois partiu para missões, ele mesmo partiu para evangelizar outros povos. Nos Estados Unidos existem muitas igrejas moravianas. Dizem, eu não sei até que ponto, mas dizem que nessa época os moravianos tentaram entrar no Brasil e não foram autorizados, porque tinham medo das conversões que poderiam ocorrer com a pregação de moravianos, e os moravianos não foram autorizados a entrar no Brasil, segundo eu li também. Existe também a história, né, dos moravianos que se venderam como escravos para pregar o evangelho, né? Então, assim, são histórias riquíssimas e que nós devemos destacar nisso tudo é a fidelidade de Deus, os seus propósitos, as suas orientações, as suas provisões, a maneira de Deus sustentar o seu povo naquilo que é o seu projeto. Entendeu? E ele usa homens. Ele usa homens. Nós não podemos adorá-los, não podemos exaltá-los, mas sim exaltar aquilo que Deus faz e pode fazer na vida de pessoas que se submetem a Ele, que se submetem. Eu costumo falar, né? Acho que, claro, que nós temos muitas preocupações nas nossas vidas, mas eu costumo falar, cara, acho que o cristão ele só deveria se preocupar com uma coisa só: agradar a Deus, ser obediente a Deus. Só isso que o cristão deveria se preocupar. O restante tudo viria como consequência. Mas só uma coisa deveria ser preocupação do cristão: agradar a Deus e ser obediente a Deus. Se você tivesse que definir o Conde Zizendorf em uma frase, qual seria? Eu digo assim, alguém que se colocou à disposição de Deus. Alguém que se colocou debaixo da autoridade e do poder de Deus. Servo. Servo, exatamente. Ele tem uma frase muito, muito, muito bacana, né? Que é tão que ele fala a respeito de missões. Os missionários, ele fala que os missionários iam trazer a recompensa pelo trabalho do Cordeiro. Acho isso fantástico. Isso aí. Uhum. Baseado na Bíblia, né? Trazer a recompensa pelo trabalho do Cordeiro. O lema da Igreja Moraviana é: o Cordeiro venceu, vamos segui-lo. É um cordeiro com uma bandeira de vitória e
escrito: o Cordeiro venceu, vamos segui-lo. E é interessante aí, Ricardo, que nesse contexto, a vitória do Cordeiro, ela passa pelo sacrifício e pela morte de Cristo. E os moravianos destacavam isso, né? Destacavam demais. Tipo, não é a vitória daquela... A vitória no sentido de conquista, de domínio, né? Tipo, vamos dominar a cidade, vamos conquistar regiões espirituais e tal. Não é orientado por essa teologia, né? O que eles falavam Está muito longe disso. Muito longe. O Cordeiro venceu, mas por que ele venceu? E era o lema esse dos moravianos. Eles sempre lembravam isso. Por isso que aqueles... Acho que eram 2 irmãos, né? Ou 2 jovens que se venderam como escravos. Sim, e até quando eles se despediram da família... Até esse caso eu acho que é interessante para pontuar, colocar aqui, né? Se eu não estiver errado, foi uma situação que eles ficaram sabendo de uma ilha que tinha um dono, um britânico. Ele era dono da ilha, ele tinha lá 3.000 escravos. Se eu não estiver errado, este é um número. E eles contactaram com este homem pedindo permissão para ir até a ilha e evangelizar, né, os seus escravos. E o homem fala que, de maneira nenhuma, né, enquanto ele estivesse vivo, permitiria que missionários ou cristãos entrassem lá para levar a mensagem de Cristo àqueles que o serviam debaixo da escravatura. E eles, então, decidem que a única forma de chegar naqueles escravos era eles sendo escravos. E aí eles se vendem como escravos, né? E há toda uma comoção na comunidade. E até perguntam, olha, porque o escravo é vitalício, perdeu a vida, literalmente, né? Tipo, não é, sou escravo aqui, fazer um contrato de escravatura de 1 ano. Não, foi e agora vai ser escravo até a morte, né? E há um relato aí de uma comoção na comunidade, perguntam para eles, vocês têm certeza? Porque uma coisa é nós irmos como missionários, outra coisa é vocês como missionários perderem por completo a liberdade e serem agora tornados livremente escravos pela liberdade de vocês. E aí eles falam isso, o Cordeiro venceu, só que a vitória do Cordeiro foi mediante o seu sacrifício. Então, se ele se sacrificou e morreu por nós, nós nos sacrificamos por essa causa. Né? E aí eles lembram. Então, é muito interessante esses relatos que a gente tem. E a gente vê aqui um relato de uma igreja piedosa. Né? Não é uma igreja que está preocupada aí com o seu bem-estar, a sua própria vida, o seu conforto. Muito pelo contrário, está preocupado com a expansão do reino de Deus.